Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Está no ar o seu MandoCast, aquele encontro semanal de toda quinta-feira à noite, para a gente tratar de muitas informações, muitas reflexões e muitas prestações de serviço. Estamos no penúltimo programa deste ano de 2025, Ângela Cristina. Boa noite para você. Nem creio, viu? Boa noite. Como foi a sua semana? Foi ótima, tranquila. 1 por 6, né, meu bem? Ai, que delícia. Tá, vai rolar uma discussão eu não sou na 6 Câmara. Por 1, viu, gente? Então, vai rolar uma discussão na Câmara para aumentar a sua carga de trabalho, amiga. Não, a minha não aumenta. Tem que aumentar, tem que fazer pelo menos já um 2 por 6. trabalhei tanto na 2 por vida, 5. gente, né? Que delícia, é isso, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Manda aí o seu comentário no nosso chat, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que já diz respeito a 2026, que é para ajudar você a entender o que muda na prática, principalmente na empresa, no mercado, na hora de fazer a compra do mês. Nós vamos falar sobre reforma tributária e vamos discutir também sobre as mudanças no imposto de renda de 2026. Você sabia que algumas pessoas vão deixar de declarar imposto de renda, que não vai ter mais aquele desconto, que vai sobrar um din-din no bolso? E algumas outras pessoas poderão ter descontos também. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o professor e advogado Claudinei Ferreira. Já é figurinha conhecida, já esteve aqui no MandoCast, já esteve em outros produtos do Terra do Mandu para trazer os pontos de vista e também análises muito bem feitas na nossa programação. E hoje está aqui para tirar suas dúvidas. Seja bem-vindo, professor Claudinei. Boa noite, professor. Bem-vindo aqui ao MandoCast. Olá, Ângela, olá, Uira, muito obrigado pela oportunidade, né, de dividir a mesa com vocês e mais uma vez poder contribuir, né, para aqueles que estão participando conosco de uma matéria tão cara para o nosso dia a dia, né, que é a estrutura tributária. Muito obrigado mesmo, agradeço, né, na pessoa de vocês, toda a direção da Terra do Mandu, né. Muito obrigado mesmo. É um prazer receber o senhor, que tem um currículo vasto, viu, gente? Vamos falar só da área que é pertinente ao assunto, porque além de advogado, ele é tributarista, pesquisador, especialista em legislação fiscal, além de ser professor na FAI e um dos nomes mais didáticos, né? Quando o assunto é explicar a confusão dos nossos impostos, né? Que é algo que a gente vem trabalhando há tanto tempo, discutindo, rediscutindo e que agora começa a tomar moldes para começar a ser promulgado em 2026. Professor, para a gente começar colocando a bola no chão para quem está nos acompanhando, por que o Brasil precisou de uma reforma tributária? Qual foi o ponto de ruptura para isso acontecer? Bom, aí nós temos que ir lá um pouquinho antes da Constituição de 88, que de fato o Brasil estava extremamente endividado. Quando a gente fala de diretas já e todo aquele movimento constituinte, na verdade nós recebemos ali uma condição sine qua non do FMI, do Banco Mundial, ou seja, ou vocês se estabelecem democraticamente para que entrem num rumo, num prumo, né, ao desenvolvimento, ou nós vamos literalmente quebrar o país e vamos sumir o seu país. Esse é um discurso que às vezes é um pouco duro falar, porque teve muita sofrência na época, um impacto, né, em razão do comando militar sobre toda aquela estrutura, mas na prática foi um grande acordão para que, obviamente, se estabelecesse esse Estado Democrático de Direito e ali assumisse uma proposta para a abertura um pouco mais para o capital. E para isso, a Constituição estabeleceu ali toda uma estrutura tributária, um sistema tributário. E em 1990 nós tivemos o Consenso de Washington, que na verdade o Brasil assume um compromisso de como ele pagaria todo o seu endividamento, toda a sua conta, né? E ali estava uma das diretrizes era a reforma tributária, 1990. Então, desde 1990, já era considerado arcaico a estrutura tributária nossa, que é, obviamente, implementada na década de 70, né, pela 60, melhor dizendo, pela própria ditadura. Uhum. Então, desde 1990 se busca um sistema um pouco mais eficiente, que tenha mais justiça fiscal, um pouco mais simples, né, diante das dimensões continentais. E aí, obviamente, muitas pequenas reformas nós tivemos em vários tributos, até que agora, definitivamente, se chegou no modelo, né, chamado de IVA dual, né, que na prática, até trouxe aqui o meu trabalho de 2002, meu trabalho de conclusão da faculdade em 2002 de curso. Tem quantas gotas de suor aí nesse trabalho? O IVA no sistema tributário, no ano de 2002,
eu já escrevia sobre vários projetos de reforma tributária na época, porque o projeto do IVA, né, que é o Index Value, né, ele é muito antigo. O debate é muito mais antigo. Sim. Né, é muito mais antigo que a gente imagina. Por quê? Porque é um sistema que, de certa maneira, simplifica a arrecadação e busca-se ao fundo a justiça fiscal. Então, muitos críticos, né, ponderam sobre a lógica de que não foi bem discutido o sistema. Sim. Não, na verdade, a Receita Federal já trabalha com esse projeto desde 2017, 2018, desenvolvendo um mega sistema para que tudo pudesse, agora, em 2026, ser testado, daqui dias ser testado e operacionalmente funcionar, que é o desejo. Né? Então, a gente ouve, né, principalmente nos cadernos de economia, nas opiniões principalmente dos colunistas, né, que cuidam dessa editoria de economia, que o sistema brasileiro ele é muito problemático. Sim. O que torna ele tão complexo? Quando ele foi criado, esse sistema tributário brasileiro, ele foi baseado em algum outro país? Ele teve... Ou foi assim, não, vamos fazer e foi acontecendo, vai ser fluindo. assim e pronto. Basicamente, quando lá na década de 60 foi estabelecido, ele trabalhou por uma lógica mundial, que é tributação patrimônio, tributação renda e tributação sobre circulação de mercadorias, bens e serviços. Ponto. Esta lógica, o mundo todo sempre tributou essas bases, que a gente chama, bases, né, hipóteses de incidência tributária. Mas, porém, contudo, todavia, ali não se identificava, até por uma questão organizacional, a capacidade de, ao fundo, tributar todas as bases. Por quê? Vamos e convenhamos que 10, 60, 70 e 80, o Brasil estava se arrastando sobre várias áreas econômicas e, do ponto de vista estrutural, muito precisava melhorar. Na década de 90, que a gente tem uma grande revolução, inclusive com o governo Collor, com a abertura da globalização, numa dinâmica um pouco mais capitalista, e nós temos, olha, vejam você que nós tínhamos 2 ou 3 modelos de carros no início da década de 90, e hoje nós temos mais de 500 modelos de carro, então, ou seja, uma abertura mundial. E aí, a hora que você abre para o mundo, obviamente, o mundo entra, do ponto de vista capital aqui no Brasil, e tanto é que tem que reforçar que a nossa Constituição é uma Constituição capital social, ela tem uma mescla de atendimento de necessidades sociais e também desenvolvimento do capital. Por esta lógica, obviamente, há um amadurecimento do processo econômico e, consequentemente, um amadurecimento do sistema tributário como um todo. E é claro que as pequenas modificações que eles foram ali apontando aqui e acolá não foram suficientes para que estabelecesse uma estabilidade, uma uniformidade, ou algo que desse um pouco mais de segurança jurídica, ou algo que fosse mais transparente. Ao contrário, gerou-se uma coxa de retalhos, um retalho sobre o outro retalho, as premissas muito mais antigas que a gente tem é que quando você pega, né, um pano velho, né, e você prende ali sobre um pano novo, vai em um determinado momento esgarçar, e literalmente foi isso que aconteceu. A gente tem um sistema esgarçado, desgastado, extremamente complexo, porque você pensa 26 estados legislando sob a perspectiva do ICMS. Né, mais de 5 mil municípios legislando sob a perspectiva do ISS. Você imagina o conflito que isso deu, né? E agora tende-se, acredite-se ou não, com essa nova sistemática, uma tendência de uniformidade, uma tendência de simplificação, uma tendência de diminuição desta complexidade. E diminuir os nomes também, né? Que são vários. São vários. Olha só, doutor Claudinei, quando a gente fala em fim da cumulatividade, sim, fim da guerra fiscal, menos guerra fiscal, isso aí na prática significa o quê? Bom, vejam vocês, aqui dos limites de Extrema até a região de Lavras. É uma região que fez parte da história da guerra fiscal. Né? O atual governador do estado de São Paulo, quando ele tomou posse, ele falou o seguinte: quero agradecer o ex-governador Dória, hoje e sempre, por ter trabalhado para o estado de Minas Gerais. Vocês lembram da posse dele? Sim, por quê? Foi uma ironia. Porque se perdeu um mundo de empresas, o estado de São Paulo, para Minas. Como também se perdeu Minas para Bahia, como Bahia se perdeu para o Espírito Santo e assim por diante. Então, os estados estabeleceram ao longo de anos e anos uma série de benefícios. Isso é
nada mais do que a guerra fiscal. Quem nunca lembrou... Ah, eu te beneficiei aqui, então eu vou para lá. Não, mas agora fulano está me dando maiores condições, então eu vou para lá. E na prática tinham estados que zeravam o imposto para algumas empresas. Municípios fazem muito isso. A gente tinha isso assumidenso aqui quem não se recorda da Barueri? Barueri sempre foi paraíso de serviços, as empresas de tecnologia lá se estabeleciam. Né? Sim. Até hoje o IPVA do estado de Santa Catarina para carros de alto valor agregado é menor. Né? Enfim... Então, a lógica do sistema agora, que passa pelas reformas, é você criar um sistema mais unificado para diminuir esse conflito de interesse entre os estados, para que os estados possam harmonicamente crescer com suas potências, com as suas locações, com as suas realidades, que é algo que muito próprio. Inclusive, foi isso que foi feito na China. Perceba você, as pessoas sempre pescaram, produziram produtos hortifruticranjeiros lá em Camaçari. Da noite pro dia sai uma indústria da Ford, de São Bernardo, vai embora para a Bahia e lá se estabelece. Aí eles têm que tirar essas pessoas da produção consuetudinária deles, dos costumes produtivos deles, e tem que enfiar dentro de um chão de fábrica, que agora aqui que é um lugar de emprego, um lugar de renda. Essa lógica funciona até um determinado momento, tem um determinado momento que não vai. Então, assim, a lógica desse desenvolvimento é uma lógica inaplicada, diferente do que foi estabelecida historicamente pela China, onde ela falou assim, você sabe produzir tomate? Então agora você será o maior produtor de tomate do mundo, que eu vou agora te dar condições para você produzir tomate, eu vou comprar o seu tomate e eu vou exportar, e todo mundo vai comprar o seu molho, e assim por diante. Então a China ela se desenvolveu, tornou essa potência, porque o desenvolvimento dela foi um desenvolvimento do que você sabe fazer, do ponto de vista vocacional. O que você tem competência, fica aí. Não vem para a cidade não, que a cidade não te comporta. Então, esta lógica está também no sistema tributário, que aqui a guerra fiscal gerou essas distorções historicamente espalhadas no Brasil todo. Quem diz que a Zona Franca de Manaus ou a Zona Norte sempre foi desenvolvida ou desenvolveu a partir dos benefícios tributários que historicamente se estabeleceram lá na Constituição, né, de 69, 67 por 109, 4, aí 5. Quem diz que de fato desenvolveu? Não tem dados concretos que desenvolveu. E agora que a reforma se manterá, porque tem um compromisso constitucional, salvo engano, depois de 2080, se não me engano, que vai, obviamente, ser revista essa questão de benefícios. Então, a regra de benefícios, ela nunca gerou efetivamente benefício. Ao contrário, há uma tendência que se gere distorções, porque o empresário, essa é a teoria da reforma, o empresário ele não reinveste o lucro que ele teve a maior. Ele é contrário, ele distribui em dividendos e faz remessas para o exterior. Então, essa lógica foi constatada para que aqui na reforma tributária pudesse gerar menos distorções. Olha, uma das coisas que a gente já comentou é sobre o IVA dual, que na verdade é uma mescla de CBS e IBS. Isso. O que cada um faz e por que existe essa divisão? Vamos lá. Basicamente, a lógica aqui é uma reforma, inicialmente com uma reforma sobre consumo. Então, nós estamos falando sobre tributos que afetam diretamente o consumo. Então, começamos lá pelo PIS, COFINS, que são contribuições sobre a receita bruta, faturamento, ponto, tá? Embora tenha um conceito diferente de faturamento e receita bruta, mas vamos aqui resumir em receita bruta, ponto. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, né? ISS e ICMS. Tudo isso aqui está dentro do nosso dia a dia. Nós demos um passo, nós estamos consumindo e pagando e, consequentemente, a gente nem vê. Está dentro do produto, está dentro do serviço que nós consumimos. Sim. Ok? O que é a proposta? Esses tributos têm competências. Então, o IPI, o PIS e o COFINS, competência federal, será substituído pelo CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Ok? Certo. O ICMS e o ISS ficará... O ICMS quem sempre foi? Competência? Do Estado. E o ISS do município. Então, eles serão o IBS, formarão o IBS. Então, aqui, ambos, né, serão geridos por um chamado comitê gestor. Aí que mora a grande crítica dos juristas na área tributária. Por quê? Este comitê gestor, ele é federalizado. Eita! Aí essa grana vai lá para cima. Pois é. Aí a pergunta é, essa grana vai voltar? Se o dinheiro vai voltar? Exatamente. Porque é um comitê nacional, né, falando de CBS, um comitê nacional falando de IBS. Ditando as regras. E aí os comitês, inclusive os municípios, perderam muita força, porque não conseguiram cadeiras suficientes ou que realmente represente, né, uma posição democrática.
E aí nós estamos aí com o PL em fase de aprovação, porque essa parte do comitê gestor, como vai gerir, como vai ser aprovado, essa caixinha que vai chegar o dinheiro e vai ser redistribuído, ainda não foi aprovado o PL em definitivo. Só para contextualizar, projeto de lei, tá? Não é o partido, viu, gente? Justamente. O projeto de lei ainda não foi definitivamente aprovado, porque se tem, obviamente, muitas forças, e aí mora o grande ponto de crítica, porque se entende que o federalismo, né, que seria uma cláusula pétrea, né, da Constituição, ele foi afetado sobre essa situação. Porque os municípios, mais do que nunca, perdem a sua autonomia de gestão, né, e os estados também perdem a sua autonomia de gestão. Porque vai ter que ter, de certa maneira, né, a expectativa do retorno desses recursos, que ficará centralizado no mega sistema desenvolvido pela Receita Federal. Olha só, a gente pesquisa qualquer coisa de reforma tributária, coincidentemente, posts do governo federal pipocam, né? Geralmente eles patrocinam links para a primeira resposta que você vir seja uma visão já dada pelo governo. Isso é uma estratégia de marketing que qualquer empresa faz e o governo, obviamente, vai replicar, vai usar a máquina ao seu favor. E uma das coisas que a gente mais se preocupa enquanto consumidores, enquanto pagadores de impostos, é sobre a transparência. E a reforma promete essa transparência. Sim. O consumidor finalmente vai saber quanto ele paga de imposto, por exemplo, numa notinha fiscal, ele vai ter acesso a isso. Como isso será feito de maneira mais fácil? Perfeitamente. A Constituição Federal, ela já trouxe desde 88 uma previsão lá que é obrigatório, dentro do que você compra, colocar lá os tributos. Você pode emitir no ECF, né? Lá no emissor de cupom fiscal, quando você compra, tem lá valores aproximados, né? Pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Na prática, o que vai acontecer? Vai ser implantado um sistema chamado Split Payment. O que é o Split Payment? Split Payment, na verdade, é a mesma lógica do que é feito lá fora. Quando você compra um produto, já vai vir retido o tributo. Então, na prática, o comerciante ele já vai reter. Só que ele não retém porque ele quer, não. Ele retém porque o sistema dele está vinculado à Receita Federal. Sim. Então, é literalmente um sistema onde o dinheiro sai da conta dele, comerciante, e vai direto para a Receita Federal. E você vai, com aquele cupom, saber efetivamente o que foi pago. O que isso tem de importante? Tem muito de importante, porque quando você colocou o posicionamento da não cumulatividade, que efetivamente agora nós teremos a não cumulatividade, porque antes nós tínhamos o discurso de não cumulatividade na Constituição, mas na verdade vinha-se de forma acumulada, porque você paga hoje um litro de leite acumulado sobre toda a cadeia, que passou por um distribuidor, que passou por um distribuidor, que passou por um beneficiador e assim por diante. Na prática, o que vai acontecer? O Split Payment, ele vai controlar um sistema de creditamento àquele estabelecimento empresarial. O que é isso, Claudinei? Bom, quando ele compra, 100% do que ele comprar vai ser creditado. Vai ser creditado desde que a cadeia anterior tenha pago o tributo. Aí vai ser a corrente do bem. Ou seja, o vai MEI... ser rastreado. Isso, o MEI que fornecer para uma empresa maior, ele só vai conseguir fornecer porque a empresa maior vai, no momento que vai comprar dele, saber se ele pagou o tributo ou não pagou. Olha, mas aí o que pagou, creditou. Aí, automaticamente, eu fui lá e comprei dessa empresa. Perceba? Sim. Aí vai debitar. Aí ele vai debitar. Consequentemente, dentro de um mega ultra super sistema controlado por uma metodologia chamada Split Payment. O que é o Split Payment? Na verdade, é pagar aos poucos, de forma decotada, de forma dividida. Essa é a tradução na prática. Então, todo estabelecimento, de certa maneira, ele vai se creditar de tudo que ele comprar. E ao mesmo tempo, quando ele vender, tudo que ele comprar, desde que quem forneceu pagou. Que a cadeia anterior tem que ter pago. Sim. Tá? E vai ter uma opção, caso o seu fornecedor tenha se descompassado, dele pagar em nome do fornecedor e depois exercer o direito de regresso. Aí financeiramente ele vai fazer isso. Só que tudo isso dentro de um sistema só. E isso é, de certa maneira, uma grandeza do projeto. Porque tecnologicamente, você vai abrir a telinha, você vai saber direitinho o que foi pago da cadeia anterior e, consequentemente, o que você vai ter que pagar com base no que você vai vender. Você vendeu, você já paga. Você paga com guia, emitindo DARF? Não. Aí que também é outra grandeza.
E aí os tributaristas, juristas mais tradicionais, né? Inclusive aqui na pessoa da doutora Isabel Derce, de Belo Horizonte, que é extremamente crítico nesse aspecto. O contribuinte não vai ter a faculdade. Ele não vai ter a faculdade. Eu sou um comerciante. A hora que saiu a nota fiscal, automaticamente... Olha só que interessante. Saiu a nota fiscal, eu recebi. Automaticamente. Saiu a nota fiscal, o dinheirinho já vai para o governo. A parte daquela que saiu, já se acreditando da parte que entrou. Hoje você faz a apuração, você tem um mês para pagar. Você fica aquela boleta em cima da mesa. Aí você trabalha o seu float fiscal, que a gente chama. Sim. Você faz caixa. Para o mês que vem você fala assim, não, vou pagar o governo. Não. E não deu. Aí daqui 2 meses eu pago. Aí você junta 2 guias e paga. Não vai ter esse sistema de guias. Mas é aí que pega, doutor Claudinei. Porque a gente tem uma situação. Gente, durante o programa vai ter um doutor, um professor, tá? Acostume-se. E eu aqui olhando, gente. O que acontece? Quem mora em bairro sabe que tem os mercadinhos menores que só recebem dinheiro em Pix e que não emitem nota fiscal. Na hora de eu comprar uma Coca-Cola, como que vai funcionar isso na prática? Isso vai forçar o comerciante a ter uma emissora de cupom fiscal, de não ter aquele cambalacho através de alguma contabilidade duvidosa ali. E como que vai ser feita a fiscalização, por exemplo? Na prática, o comerciante... A Coca-Cola não vai vender pro cara, então? Não, nunca vendeu, né? Nunca vendeu, principalmente essa marca que você está falando, nunca vendeu. E esta marca que você está falando só vende à vista com dinheiro pago, né? Senão nem entrega. Enfim... Na prática, o que a gente tem é o seguinte, ou ele compra 100% no dinheiro e vende 100% no dinheiro, ou esquece, ele está fora de toda a lógica do sistema. Né? E aí ele vai falir? Porque não, ou ele na verdade ele não vai conseguir comprar de ninguém, né? Porque a pessoa vai precisar debitar, porque todo mundo vai vender com nota. Ou vai ser um mercadinho 100% de coisa Justamente. De manufatura. E aí é claro que o governo vai criar um sistema de bom pagador, né? Então esta é a lógica. Como já existe hoje sistema de bonificação para o contribuinte do Estado de São Paulo, não sei se vocês, quando compram alguma coisa no Estado de São Paulo, vocês colocam o seu CPF. Sim. Isso pelo menos uns 10 a 12 anos atrás, você tem a opção de colocar o CPF em tudo que você compra no Estado de São Paulo. Há muito tempo a gente Você gera uma bonificação. Eu já tive lá tem amigo que já ganhou na nota fiscal paulista. Não, então, eu já tive resultados de compensações, que eu já, inclusive, já compensei isso historicamente. A lógica é o governo criar um grande sistema eu diria, de compliance, de conformidade fiscal social, onde as pessoas, de fato, elas vão exigir, né, em todas as suas compras para que essa conformidade, essa corrente do bem fiscal se estabeleça. Né? É assim que se tende a observar. Agora, para o ano que vem, o que nós teremos na prática, que é o que o contribuinte está querendo escutar? Nós temos a fase teste. Então, 1% será cobrado de IBS e CBS. Mas esse 1% é 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. O meio simples, o que está enquadrado no lucro presumido, lucro real, enfim, todos os empresários, como toda a partir de janeiro, já tem uma cadeia de obrigações acessórias, de destaque de obrigações para ser cumprida. O ano que vem vai pagar? Vai. Só que este valor vai ser imediatamente compensado dos tributos ainda vigentes. PIS, COFINS, tá certo? Sim. CMS e vai ISS. ser feita uma transição até lá, então. Até dezembro de 2026. O ano que vem paga de brincadeirinha, vamos assim falar, né? É um teste. É um radar. Paga e compensa, paga para testar o sistema de split payments. Tá certo? Chegou em dezembro, virou a chave. Acabou PIS, COFINS. Aí vai ser 2027, acabou PIS, COFINS, aí é só CBS. E tá? aí, o IPI vai ser zerado, só vai ser mantido para a Zona Franca de Manaus, tá? Então os 3 tributos federais. IPI zerado, geral, só mantido para a Zona Franca de Manaus, em razão do regime próprio que lá existe. PIS e COFINS acabou. Literalmente extinto do nosso ordenamento jurídico, tá? ICMS e ISS começa de 2029 a 2033 um processo de transição, aonde você paga 2029 10% de IBS e 90% de ICMS. E essa transição vai aumentando 20, 80, 30, 70 até chegar a 2033 ICMS e ISS embora e ficar definitivamente a partir de 2033 somente o IBS.
Tá? CBS e IBS. Isso, justamente. Então, na verdade, a lógica prática nós vamos ver o ano que vem. Vamos ver o sistema definitivamente funcionar. A Receita Federal, inclusive, está fazendo 7 dias, prorrogou alguns sistemas vinculados às obrigações acessórias para implementação, exigências que os contadores já têm trabalhado já há um bom tempo nesse sentido. Uhum. Então, o ano que vem é a fase teste. É a fase para a gente entender como é que isso se dará na prática, né? E se o sistema, de fato, ele é o melhor sistema do mundo, porque é o que se tem vendido. E eu até acredito. Eu acredito muito que realmente é o melhor sistema do mundo. Eu não tenho dúvida disso até. Muito bem. Imposto seletivo. Sim. Também chamado de imposto do pecado. Né? Foi chamado como imposto do pecado. A lógica do imposto seletivo é que a reforma tributária ela trouxe alguns princípios. Além do princípio da justiça fiscal, o princípio da simplificação, ele trouxe o princípio da proteção à saúde e a proteção ao meio ambiente. Dentro deste binômio, vamos assim identificar, binômio, eu estou conceituando dessa forma, não são juristas que falam, mas eu entendo que fica mais fácil de entender. Dentro desse binômio de proteção ao meio ambiente e proteção à saúde, os tributos que geram impacto à saúde ou ao meio ambiente, eles serão tributados com uma carga majorada chamada imposto seletivo. Essa lógica já existia no IPI. Recordem aqui, o IPI vai ser definitivamente paralisado, suspenso a partir de 2027. Por que suspenso? Porque ele vai receber uma alíquota zero em âmbito nacional e vai ser mantido só para a Zona Franca de Manaus. O IPI ele sempre teve essa questão da essencialidade. Então, vamos lá, os bens voluptuários, né? Vamos lá, os carros. A gente sempre falava linha branca, né? Isso, ou aquilo que é supérfluo, sempre teve uma alíquota um pouco maior. A linha branca tem uma linha aqui de necessidade, esse tem uma alíquota menor. A lógica do imposto seletivo é uma lógica que acompanha a lógica que sempre acompanhou o IPI. Só que com uma dimensão que a gente chama de dimensão prática, visando o fim. Qual é o fim? Proteção à saúde e proteção ao meio ambiente. Proteção à saúde, gente, é legal. Dá pra gente se divertir bastante. Por quê? Nós temos o Sistema Único de Saúde, que na pandemia, de fato, mostrou para que veio e, de certa forma, tem dados estatísticos concretos. Que hoje o que impacta, o que menos impacta a saúde. Aí tá tranquilo, dá para você falar, isso aqui vai ser mais tributado, que de fato impacta. Principalmente os produtos com alto teor de sódio, de açúcar e assim por diante. Agora, quando a gente fala de proteção do meio ambiente, tá numa nuvem, tipo meio ambiente mesmo, entendeu? Não sabe se venta, se chove, se dá sol. Por quê? Na prática, o que de fato você produz, que de fato realmente venha lesar o meio ambiente. Uma das piadas dessa situação, me perdoe tratar dessa forma, foi a questão dos carros elétricos. Os carros elétricos, por exemplo, você tinha ali uma lógica que vão proteger o meio ambiente, menos emissão de CO2, tal. Mas na prática não tem essa finalidade com a bateria. Acabou que os carros elétricos entraram dentro de uma lógica de tributação majorada em razão da não finalidade da bateria. A bateria é extremamente imprevisível até hoje, do ponto de vista tecnológico, de engenharia, o que vai ser feito como com a finalidade descartada essa bateria do carro elétrico. E aí a coisa mudou tudo. Então, assim, se eu jogo este plástico dessa apostila no chão, no lixo, de fato vai ter um sistema que vai reciclar, que vai realmente reverter isso ou não para a sociedade, se vai ter ou não. Então, assim, é uma lógica muito complexa ainda você tributar simplesmente porque isto de fato lesa ou menos ou mais o meio ambiente. Isso a gente vai aprender por muitas e muitas conversas daqui para frente. É por essa construção que foi definido o chamado imposto seletivo, tá? Basicamente é isso. Tá? E ratificando aquilo que o artigo 225 da Constituição sempre estabeleceu, que nós temos que criar leis e propostas para a proteção do meio ambiente, né? Após, doutor Claudinei, a implantação, mesmo que seja lá um teste, uma brincadeira em 2026, sobem os preços ou não? Vamos lá. Na prática, o 2026 não teremos esse reflexo de forma direta, porque o que você pagou 1%, repetindo, 0,9% de CBS, 0,1% de IBS, será compensado. Então, o ano que vem nós não teremos essa medida. Mas, porém, contudo, todavia, tende-se a ter um ajuste, né? Um ajuste. Por quê? Econômico. Porque, de certa maneira, aqueles que estavam na informalidade, eles terão que aprumar a formalidade.
lógico que eles vão reconhecer seus custos fiscais. Ao reconhecer esse custo fiscal, ele tem que repassar para alguém. Esse verbo, repassar. Vamos repassar. E aí, consequentemente, nós temos ao ano que vem já ter sim um resultado no nosso bolso como meros consumidores um pouquinho mais majorado. Por quê? Só vai ficar no sistema quem estiver na conformidade fiscal. Quem estiver na conformidade, e aí, você conformidade vai ter que repassar para o consumidor. Você aqui, ó, gente. Em termos de ajustes concorrenciais, eu não tenho dúvida que isso aí vai ser extremamente justo do ponto de vista de justiça fiscal. Porque você vê um produto às vezes sendo vendido, uma porta, né, fazendo divisa com a outra, com diferenças distorcidas, e você sabe que o concorrente ali só compra e trabalha na informalidade e o outro está dentro da formalidade e vende menos por isso. Então, essas distorções, o ano que vem nós vamos ter no nosso bolso, na prática. Olha só, rapidamente, antes da gente dar o nosso recadinho e ir pro nosso chat também, que eu tava dando risada de uma mensagem. Gils, prepara aquela trilha, viu? A reforma, vou dizer na essência, né? Na proposta inicial, ela previa um salto na economia entre 12% a 20% em 15 anos. Na sua opinião mesmo, isso é possível? Não, sim, por quê? Eu quero estar aqui com muita saúde para gozar dessa situação em 2040. Ai, doutor Claudinei. Porque assim, de fato... Mas vai estar. Claro que o senhor vai estar. Na prática, em 2040, nós vamos ver um país sei se muito o tempo diferente. Vai estar muito bom. Vai estar bem quente. Nós vamos ter um país muito diferente. Que Deus abençoe suas palavras. Não, eu acredito para melhor, muito. né? Bem melhor. Para melhor. Bem melhor. Porque, assim, se esta proposta alcançar o que de fato ela foi colocada na mesa, de fato nós teremos foi planejado, né? De fato nós teremos uma justiça fiscal, um equilíbrio. Porque a lógica dessa reforma também, vocês já perceberam. Agora, no começo, o consumidor vai sofrer um pouco mais, até 2033, mas quando essa economia se ajustar, porque a economia sempre se ajusta, nós teremos menos tributação da perspectiva do consumo e mais tributação da perspectiva dos acúmulos, né? Do capital, do patrimônio e assim por diante. E isso só vai, de fato, acontecer a partir de 2033. Assim, acredita-se. Vamos ver. E eu estava acompanhando hoje no rádio mais cedo a respeito de um estudo sobre as pessoas que querem ter filhos no Brasil e a quantidade de crianças que andam nascendo que reduziu. Então a gente entra numa outra rediscussão, principalmente sobre o investimento em educação, né? Que aí a gente vai ter digamos que uma pausa no crescimento de creches e por aí vai, porque a nossa população vai começar a crescer, né? E ao mesmo tempo, a gente lá na frente vai ter uma dificuldade, talvez, de ter mão de obra para alguns serviços, né? Se a IA não tomar conta de tudo. E tem muitas variáveis para essas mudanças, né? A gente projetar somente na reforma tributária um crescimento ou uma redução, principalmente no PIB do país, a longo prazo é meio midiático. O professor Chueire, da USP, ele tem um livro que inclusive eu uso para o meu programa de doutorado, que ele fala que é mais de 1 trilhão de variantes, né? E isso ele faz referência a um jurista americano na economia, para se estabelecer o futuro. Então, o sistema jurídico fiscal, ele não é por si só suficiente para se alcançar, né, uma regra exata, mais precisa, efetivo. Por isso que eu falo e gosto de sempre referenciar, né? Se não me engano é Thomas Edison que fala da carroça de abóboras, né? Que vai ali caminhando, andando e as abóboras vão se ajustando, né, no caminhar e tudo mais. A economia é um pouco essa lógica, né? Ela vai se ajustando, ela sempre cria um produto novo e assim por diante. Então, por exemplo, o split payment, na prática, vai afetar financeiramente todos os comerciantes, porque isso vai ser literalmente apropriado de forma imediata. Uhum. Não vai ter opção de pagar no mês seguinte ou gerar ou ter a inadimplência. Ele não vai ter direito de dever. Isso que é interessante, ele vai ter obrigação de pagar. E aí, por essa lógica, financeiramente, o que nós já temos visto de forma tendenciosa? Que o mercado crie produtos financeiros para poder melhorar o fluxo de caixa do próprio contribuinte. Então, quem não tiver para o ano que vem um exercício pontual sobre o seu fluxo de caixa, sobre o que efetivamente ele acredita e efetivamente ele debita, qual é o seu chamado custo fiscal, além do seu custo standard e outros custos próprios operacionais, ele não consegue sobreviver. E aí nascem as oportunidades de trabalho para o ano que vem.
consultoria financeira, consultoria fiscal, são dos maiores consultores o ano que vem, porque todo mundo vai ter que fazer conta. Alô, pessoal, vão ganhar dinheiro, hein? Os contadores vão perder um pouquinho para os consultores fiscais. Isso. Exatamente. Então, o volume de obrigações para os contadores, agora no começo irão aumentar, mas depois vão diminuir. Sim. Eles passarão de apuradores para consultores. Então vai ter um salto muito significativo aos nossos colegas contadores. E também tem questão do imposto de renda, que daqui a pouquinho a gente vai dar uma pincelada a respeito. Sim. Mas antes vamos dar um recado especial, que é do nosso patrocinador, gente. Gente, tá Vocês já chique, ouviram né? algum dia eu falar assim, um abraço pro Claudinei, pro pessoal da Fazenda. Vocês conhecem um Claudinei? Não é coincidência um Claudinei estar aqui na mesa hoje. É ele mesmo, meu filho. É ele mesmo. É isso, produtos caseiros Fazenda Grande, fazendo a nossa alegria, trazendo um docinho gostoso, sabor de casa de vó para nossa mesa. Você está acompanhando aí as imagens do nosso Gilson Gomes, que vai dar um foco total para vocês verem os 7 sabores que estão disponíveis nas gôndolas dos supermercados, para você aproveitar não só aqui em Pouso Alegre, mas em toda a nossa região. A Fazenda Grande está presente nos principais players, mercados, também os mini mercados e empórios, tá? Para você que está acompanhando, às vezes não tem a possibilidade ou a oportunidade de comprar aqui na nossa região, mas tem a possibilidade de comprar pela internet, isso mesmo, no Mercado Livre. É só você taguear lá na pesquisa Produtos Caseiros Fazenda Grande ou somente Geleias Fazenda Grande, que já testei e dá certo também, e o sabor que você quer, que tem várias embalagens disponíveis lá para você comprar, tá? E o interessante, gente, é que esses produtos são 65% fruta, tá? Então não tem ites, etes, otes, aqueles ingredientes de nome difícil e que muitas vezes prejudicam a sua saúde. É uma geleia aí 100% artesanal, feita aqui em Pouso Alegre para você. Você pode aproveitar para comprar no 31 12 10 10 em quantidades maiores, 31 12 10 10. DDD daqui de Pouso Alegre é 35. Da mesma forma, você também pode acessar por esse QR Code, caso você tenha interesse de levar aí para o seu negócio ou para o seu restaurante, café, porque tem embalagens também maiores, né? 4,2 kg, por exemplo, para você produzir uma grande quantidade de receitas. E é importante salientar que você dê um pulinho lá no Instagram da Fazenda Grande, tá? @Fazenda Grande, sempre que tem alguma novidade, receitinha, provinhas aí durante a semana, eles publicam também nas redes sociais @Fazenda Grande. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, professor Claudinei, para contar para as pessoas sobre a história da Fazenda Grande, porque muita gente tem aquela curiosidade e é importante a gente saber da fonte, de onde surgiu senhor geleieiro. Geleieiro. Inventei agora. Não, mestre geleieiro, é isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Conta pra nós. Na prática, quando eu era criança, eu tinha vontade de comer geleia e a gente não tinha condições. Geleia sempre foi um produto, na prática, de mesas distintas, vamos assim falar. Abastadas, né? Isso, justamente. Nunca foi um produto mais aberto, né? E há 15 anos atrás, ninguém sabia tomar vinho, ninguém sabia tomar um café, ninguém sabia comer um queijo, né? E agora o produto é a geleia. Com a pandemia, cresceu 28% o mercado mundial, né? E a geleia, de certa maneira, passa a fazer parte da mesa, né, das pessoas, porque o que você come, você pode harmonizar com a geleia. Então, eu tive a oportunidade, né, essa fábrica já tem 20 anos, de adquiri-la junto com a minha esposa há 2 anos atrás. Me encantei com o projeto, né? Já era consumidor desse produto desde o início dos 20 anos atrás, né? E aí a minha esposa, obviamente, tem uma puta expertise, mais de 20 anos nas áreas sanitárias, então isso agrega muito valor, indústria também, né? E aí eu, obviamente, sempre querendo me empreender, surgiu a oportunidade e assim entrei. É um produto que nós produzimos com muito carinho, né? E estamos aí agora com o lançamento do café, né? Café, morango e pimenta, que foi um desafio do Sebrae aqui dentro da feira deste ano. Então o produto está pronto, está produzido, está faltando só o rótulo para lançar. Temos a grande missão, e já está lançado, já está produzido, só falta o rótulo também. 2 sabores sem açúcares, né? Então lançamos frutas vermelhas e amora também, né? Nós temos açúcar adicionados, que são utilizados de outros frutos também. E até o final do ano que vem nós temos a obrigação de lançar até 20 sabores. Por quê? E preferencialmente a maioria sem açúcares. Porque é uma tendência, né, da gente consumir os produtos sem açúcares. E o brasileiro, a Organização Mundial de Saúde indica
que 80% da população brasileira ela é tendente, ela é pré ou já é diabética. E, na verdade, não preciso explicar para vocês, né, que o açúcar ele é o produto que estabiliza e que chega nesse ponto de gelatificação, né, mas ele é, ainda que adicionado de forma tão pequena como a gente adiciona, porque o nosso caso é só açúcar e fruta, é danificador da nossa saúde e, consequentemente, vamos ser tributados mais por isso com a reforma tributária. Aí, ó. Então, assim, de certa maneira, nós temos que buscar a ter produtos sem É a açúcar. tal da lupinha, né? Alto em Justamente. açúcar, né? Mas ainda assim, gente, é produto saudável porque Sim. tudo em excesso faz mal, Sim. mas aqui a gente tem a concentração muito boa. E, inclusive, quero dizer pra vocês que em nada tem a ver a participação do professor Claudinei hoje com a gente aqui, e o recado da Fazenda Grande é realmente uma feliz coincidência. E eu quero aproveitar aqui pessoalmente para agradecer ao senhor pela confiança Imagina. durante o ano passado, esse ano também trazendo a Fazenda Grande aqui pra gente. Muito obrigado mesmo, viu? Mesmo porque eu tenho a chance de comer minha geleinha aqui toda Inclusive, quinta-feira. vamos ver Pois se o é, senhor eu tá tava com o paladar querendo, né, bom. tocar no Vamos lá. assunto, né, William? Vamos ver. Eu quero... Gente, se o dono do negócio não souber o sabor... Vamos. Não, aqui não tem dúvida, né? Aqui Que é o morango, né? Deixa eu Com dar o pimenta. tempo. Aí... Com pimenta. É que eu tenho que dar o agora é o tempinho. final. Eu Ao tenho que final. dar o tempinho pra ela subir. Mas olha, é uma feliz coincidência. A gente fica muito grato porque ao longo dessa trajetória da Fazenda Grande junto ao Mando Cash, a gente foi descobrindo diversas histórias também. Saber que Fazenda Grande esteve em casamentos, Sim. saber que esteve em receitas e as pessoas vão comprando e vão marcando, vão mandando foto pra mim, pro pessoal da Fazenda Grande. Eu fico muito feliz, de verdade, gente. Justamente. É um produto que o que você tem na mesa você pode harmonizar. Exatamente. Né? Então crie, né? É isso. É Aí isso. É maravilhoso. Eu amo geleia. E geralmente ela dá uma roubadinha na minha geleia, você acredita? Eu fico ali, sabe? Vai comer, não, Iratã. Põe aqui que, ó, eu degusto com prazer. Gilson, solta a trilha do nosso chat do YouTube, porque eu tô daquele jeito, hein? Vem. Um beijo pro Magson Gomes Batista, vulgo nosso chefe, né? Vulgo nosso diretor, nosso CEO. É. Ele fica bravo quando a gente fala CEO. Olha o dorama, hein? Eu vou pular esse comentário pra deixar pra daqui a pouco. Eu queria entender do senhor, professor Claudinei, quando o senhor cozinha em casa, o senhor tem uma boca de fogão favorita? Rola isso? Quando o senhor tá cozinhando no fogão, tem uma boca de fogão que é favorita sua? Não, tenho. depende do tamanho da panela Você tem? que você vai Tem? cozinhar. Tenho. Tem? Guarda essa informação. Vamos lá para os comentários. Luciana Souza. Boa noite, meus queridos amigos. Tudo bem? Lu Souza, de Santa Rita de Caldas. Um beijo. A minha mãe tá por aqui também, Valdineia Silva, desejando boa noite. Inclusive, tem dúvida dela, daqui a pouco eu trago para vocês. E o motivo de eu ter perguntado da boca de fogão é a seguinte. Ai, Gilson, é isso. É já que o senhor entende Ele assiste, trilha ele do Dr. sabe, Claudinei. ele Acho que ele não sabe. sabe, ele tá ignorando ali, ó. Ele tá ali, o que será? Vamos ao comentário. Preste Gente, eu tô atenção. começando a achar que... Deixa. Boa noite, equipe do Mando Cash. Assunto importantíssimo para o Brasil. Oi, Ângela, Oi. minha boca de fogão preferida. Tudo bem? Daqui a alguns dias estou chegando. Humberto Matias Roque. Ô, Humberto, uma ótima noite pra você, viu? Aí fica a pergunta, Humberto, essa chama de fogão, essa boca, é aquela boca potente que queima o arroz? Ou é uma boca mais branda? Que eu já fiquei... Perdão pela vermelhidão. Que eu já fiquei sabendo que a minha amiga é potente. Ah, Senhor Jesus! Valha-me Nossa Senhora da Aparecida! Ai. O que eu sou... Olha, eu não vou dizer nada, eu vou silenciar. Ai. O silêncio vai falar por mim, segundo o grande Leonardo, tá? É, o silêncio... Agora, boa noite pro Humberto, né? Que eu não posso ser Não pode desrespeitosa, esquecer, né? Não pode esquecer O de dar rapaz boa mandou noite. boa pra ele. noite para mim, eu tenho que devolver o boa noite, É? viu? Mas é só. Ô, Humberto, já avisa pra mim aí o localizador do teu voo pra mim que sabe...
Gente, o dia que o Humberto pegar o avião, eu vou ficar acompanhando no Flight Radar até Senhor esse homem pousar. Jesus amado. Me passa tudo, Humberto, escala, sabe? Porque o voo dele, se ele tá vindo de Amsterdã, ele vai ter uma escalinha, né? Provavelmente. Eu não Vai sei, ser um voo menor e um voo maior. Sobre isso, eu nunca viajei pra fora do Brasil. Aliás, eu nunca viajei de avião na minha vida. Aí você faz o seguinte, ô Humbertinho, mande um direct message pra... pode mandar pro Terra do Mandu, que aí eu te falo se a Ângela tá em Pouso Alegre ou se ela está em Santana. Provavelmente estarei em Santana, né? Mas pode pedir pra fazer uma escala. Mas assim, quem veio de Amsterdã pra Pouso Alegre, vai de Pouso Alegre pra Zona Nova, querido. Imagina. Ô, pai. Eu até cheguei a perguntar pra ele o que significava boca de fogão. Eu lembrei que eu tenho uma boca de fogão favorita pra cozinhar. Não, eu tenho. Isso é geralmente casa, quando a gente tem fogão ruim, tenho. gente. Que Entendeu? chama Eu primeiro eu faço tudo nela, eu refogo tudo nela, depois passo pra cozinhar, outras. Então você passa a minha pra outra. preferida. Exatamente. É isso, gente. Vai comentando no nosso... Ai, Ô, que delícia. Jesus. Vai comentando aí Doutor que ainda Claudinei tem... continua não entendendo. Não, e pior que ele acompanha, ele assiste. Eu vejo o Dr. Claudinei muitas vezes logado aqui assistindo, que eu tenho acesso. Inclusive os povos falam assim, ai, não tô em Amsterdã. E eu consigo saber se a pessoa tá. Enfim, voltando pro nosso assunto, que a gente tá quase acabando o programa de hoje, gente. Papum, vocês viram como é que passou rápido? Uma das coisas também que... demais. Exatamente. Uma das coisas que a gente falou é a respeito do preço repassado ao consumidor. Se vai ter alta, se não vai, se teremos algum tipo de desconto. Mas eu acho que eu tenho uma pergunta um pouco mais difícil. Quais setores que ganham com a reforma e quais perdem com a reforma? Especificamente a cesta básica, né? Ela foi, vamos assim falar, beneficiada, olhada com mais zelo, né? E aí você tem uma cadeia, uma significativa de produtos, um conjunto de produtos dentro de uma cadeia chamada de consumo voltado para a cesta básica, para o básico, que consequentemente nós teremos aí a alíquota zerada. E aí sim será beneficiado. E aí a briga no Congresso foi justamente quais entrariam, quais não entrariam, né? Outro setor que foi muito interessante é o caso da produtor rural, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Ele, né, até 3.600.000 de produção, ele também não pagará, né, o CBS e IBS. Aí vai ficar mais E isso é resguardado. muito interessante por causa justamente desse benefício da cesta básica. Isso vai refletir para a gente. Só que aí tem um aspecto interessante que é importante a gente conceituar e recomendar àqueles produtores rurais. Para quem ele vai, do mesmo jeito que ele não paga, para quem ele vai vender, a pessoa, a depender, vai querer o crédito. Então ele vai ter que fazer um estudo até que ponto vale a pena ele pagar ou não pagar. Porque, de certa maneira, quem vai comprar dele vai querer ter o crédito. Se ele não pagou, vai pagar em dobro. E aí, obviamente, vai ter que, a depender do produto, do que ele produz, isso vai modificar totalmente. A sistemática de apuração dele também vai modificar. Então, assim... Aí, é claro que em razão dos impostos seletivos, vários produtos terão uma alíquota um pouco mais majorada, mas isso mais para frente, porque essa tabela do imposto seletivo ela não está finalizada, ela não está definida, né? E aí, assim, alguns serviços, por exemplo, aí vamos lá para os serviços. Advocacia, né? Serviços de contabilidade. Serviços, em geral, serão majorados. Nós teremos uma alíquota bem mais majorada. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade de formação de crédito. Praticamente, nós só temos a mão de obra que nos gera para nós, né, crédito. E nós não temos insumos. Então, nós não consumimos tanto crédito, não compramos produtos. Então, nós teremos, sim, uma tributação majorada, em que pese tenha alcançado ali uma regra de redução para o nosso setor, no caso dos advogados em geral. Mas os autônomos em geral, contadores em geral, profissional liberal em geral, terão uma alíquota um pouco mais majorada, né, em relação a outros setores, né? Então a indústria foi muito beneficiada por causa do sistema de creditamento, né? Então isso vai ser interessante. O comércio vai ter que ter um zelo muito grande também no crédito e débito, e aí a gente espera que ele, fazendo esse zelo do crédito e débito, ele tenha menos carga e consequentemente ele abaixe o preço do produto e nós possamos ter acesso a um produto melhor.
eu sempre falo que talvez o atacado ele vai ser um dos sistemas mais atingidos com a reforma tributária. Porque a margem de lucro dele já é pequena, né? Ou supermercados, por exemplo, setores de varejo em escala, vamos falar de varejo em escala e atacado. Estes sempre tiveram margem muito estreita. Vai mais ainda estreitar essa margem. Então, eles terão que ter literalmente um zelo muito significativo, né, para que, obviamente, eles não vendem alho por bugalho e não paguem para trabalhar. E isso vai ser realmente muito impactante, porque na prática o controle disso tudo é muito complexo. Você imagina um supermercado que tem 20 mil itens, 30 mil itens e assim por diante. Então o desafio com a reforma para eles vai ser bem estreita. Vai ser, e por que para eles são mais atingidos? Porque de certa forma eles escalonam toda a nossa economia de casa. O que é economia de casa, economia doméstica? É aquilo que a gente compra na onde? No supermercado. Exatamente. Então, este setor é o setor que, de fato, a reforma tributária foi criada. Ela foi criada para justamente gerar um processo de mais justiça fiscal, né, para aquelas necessidades, para aqueles produtos que efetivamente são próprios do nosso dia a dia, que nos dão menos ou mais dignidade de vida, né? E assim por diante. Né? Aí é claro que o imposto seletivo vai tributar álcool em escala, como sempre tributou, cigarro, produtos que afetam a saúde, isso aí sempre realmente vai ser muito tributado. Então vai ter produtos que vão ser mais onerados em razão do imposto seletivo e tributos que serão beneficiados principalmente em razão da escala da cesta básica, né? Aí a gente comentou mais cedo a respeito do Simples Nacional, né? Sim. Tem gente que opta pelo Simples, pelo lucro real. Vale a pena migrar para o IVA a pessoa do Simples, por exemplo? Bom, aí é interessante a gente ponderar o seguinte: o sistema de Simples, o regime de Simples Nacional, o que é? É você literalmente pagar com uma guia só todos os tributos. É um regime tributário, tá? Que o MEI segue esse regime também. Tanto o MEI quanto o Simples Nacional, que é grande parte dos empreendedores no Brasil, segundo o Sebrae, mais de 60%. Né? O que isso vai mudar? Isso vai mudar que a eles será dado justamente o ano que vem, por isso que o ano que vem é o ano de fazer conta, a opção para o IBS e CBS ser o que nós chamamos de não cumulativo, no sistema débito e crédito. Então, hoje ele tem um sistema cumulativo, em cima do que ele fatura, tem uma tabela, ele vai lá e paga uma alíquota fixa e paga. Né? Ponto, é isso, fechado. Com o ano que vem, o que vai acontecer? Para o IBS e CBS, lhe será facultado o sistema não cumulativo. E por quê? Porque para quem ele vende, faz sentido tomar o crédito. Então, consequentemente, quem vai comprar dele vai querer o crédito. Então, se ele não criar um sistema não cumulativo de débito e crédito para ele fazer o gerenciamento, consequentemente, ele não vai conseguir vender. Então, a depender do setor, que é a grande maioria que vai querer tomar crédito, o Simples vai ter que fazer um estudo para ele migrar ou não para o sistema não cumulativo de débito e crédito. E essa lógica com o MEI e com o Simples Nacional já é para o ano que vem, porque o ano que vem ele já vai ter que fazer lá o pagamento do IBS e CBS, tá? E de certa maneira vai fazer sentido ou não a partir de 2027 ele migrar ou não para o sistema não cumulativo, tá? Isso é muito interessante, tá? Uma outra coisa também que a gente ouviu falar bastante, principalmente nas discussões iniciais a respeito da reforma, era a respeito do cashback. Cashback, para quem já está acostumado aí, que faz compras via internet, tem muitos aplicativos que oferecem essa possibilidade, é quando você compra e tem uma porcentagem do valor gasto de volta, seja em benefício, seja em dinheiro real, em moeda virtual da própria plataforma. Como que isso vai funcionar no contexto da reforma tributária e quem que vai ser beneficiado? Na verdade, este sistema é o que, de certa maneira, de um lado, os críticos falam que o percentual é muito pequeno, que isso não vai fazer nem diferença para a população que de fato precisa. Do outro lado, né, aqueles um pouco mais socialistas, talvez ideológicos, trabalham com a ideia de que realmente essa proposta vem atender uma grande necessidade. Na prática, nem de um lado nem de outro, eu falo que nós vamos ver na prática ali daqui uns dias como isso vai se dar, se as pessoas realmente farão jus a essa organização do sistema de cashback. Que nada mais é do que o botijão de gás, produtos de necessidades básicas,
eles gerarão uma bonificação. E você vai ter ali um sistema de desconto, literalmente. Então você vai ter acesso aos produtos aproveitando daquilo que você, consultadinariamente falando, né, de forma costumeira, você vem consumindo. Então você vai acumulando. Então o desconto não é igual para todos, vai de acordo com o consumo. Consumo é próprio de cada um. Nada vai chegar na conta da pessoa, por exemplo, de eu comprar um gás por R$100 e me voltar 4. Vai ser um desconto. Né? Na verdade, a priori é um sistema voltado para descontos. Mas existe também uma ideia de que você poderia fazer o ressarcimento. Esse sistema não está pronto. Então ele não está definitivamente cashback, né? alinhado para o governo ainda. Ele não está definitivamente alinhado. Ao que se tem como proposta, através do split payment e do cashback, é que há sim uma possibilidade de devolução em caixa monetário. Mas isso não está maduro ainda. O sistema está em fase de testes, né? Quer dizer, o que tem para hoje, então, é somente o desconto, digamos assim. O que se indica é o sistema de desconto. Porque o cashback é um termo agressivo, né? Se a gente for considerar principalmente as varejistas que comercializam produtos via internet, principalmente, colocam um termo enorme, né? No lugar de oferta, coloca cashback. Uma outra dúvida, bem rapidinho, que eu queria que o senhor respondesse, é que se aqui no Brasil a gente vai ter alguma forma de remolde dos preços que são exibidos nas etiquetas, sabe? Porque nos países, principalmente os países da América do Norte, na Ásia, na Europa, quando a gente compra um produto ou um serviço, tem o valor do produto e tem um imposto discriminado em uma parte menor da etiqueta. Isso a gente vê muito no Japão, inclusive. O Japão é precursor em um outro tipo de etiqueta, né? Que ela é holográfica, já para remarcação ser facilitada ali. Você acha que tem alguma possibilidade de haver alguma normativa que estabeleça isso para os mercados? Não, na verdade a Constituição ela já estabelece isso, tanto é que já existe hoje nos ECFs. O que a gente observa, e aí vai depender dos softwares de gestão, né? O software de EPR, que eles chamam, né? E dependendo do PDV também, o sistema de PDV, o sistema de IPR, de gestão, para poder a gente chegar numa tecnologia à altura. Sim. O que hoje está acontecendo em alguns supermercados da Irlanda, na Inglaterra, na Espanha, eu já vi, na França também. Um sistema randômico de precificação. Não sei se você já observou. Que é literalmente uma telinha que do tipo assim, em razão da lei de oferta e procura, o produto está se procurando mais. Aí, obviamente, ele sobe um pouquinho o preço, o produto está procurando um pouquinho menos, eles abaixam o preço e, eletronicamente, toda essa sistemática se dá, né? Há uma tendência no Brasil que isso aconteça, né? E há uma tendência que isso venha junto com a transparência do que vai ser pago em termos de tributos, tá? Então, assim, o mercado economicamente ele vai se ajustar. E aí, no que ele se ajusta, consequentemente, a menor ou maior carga tributária também vai haver. Aí, se isso vai vir de uma forma tão explícita, tão clara, direta, lá no momento em que a gente vai comprar, vai depender de EPR, de sistemas de gestão muito claros, sistemas de PDV muito bem definidos, tecnologia que hoje todos os sistemas de RP já têm ralado muito, me perdoe a expressão, mas é essa mesmo. Tem todo o sistema tecnológico hoje tem passado por uma grande reforma para dar estabilidade para a gestão. Então, assim, vai depender de um pouco de tecnologia para fazer isso acontecer. E agora que está tendo uma adaptação dos grandes mercados de colocarem, por exemplo, o preço por litro, o preço por quilo, por grama, porque antigamente a gente não tinha isso, né? Eu falo para vocês que a economia doméstica nada mais é do que você ir comprar um pacote de papel higiênico e saber o valor do metro do papel, né? Para você não sair pagando a mais só porque às vezes você viu lá que a marca tá te oferecendo 24 rolos, a outra tá te oferecendo 30. Mas a de 24 tem um tamanho maior e se você for observar o preço por metro, ele compensa mais do que o de 30. Então isso hoje, ao longo do tempo, está sendo facilitado. Você consegue ver na etiqueta de preço, mas é uma coisa que demorou bastante para transicionar, né? E essa tecnologia que o senhor muito bem citou, eles usam até uma tela que é semelhante àquela do Kindle, da Amazon, que é uma tela que quanto mais luz bate sobre ela, mais legível fica, ela gasta uma quantidade de energia ínfima,
isso precisando de recargas aí a cada 8, 10, 12 meses, e ela é comandada de maneira eletrônica. Então, uma vez que você tem um lote de etiquetas e você precisa alterar isso em larga escala, você também reduz aquela possibilidade, por exemplo, porque as próprias etiquetas podem avisar o ponto de venda de produtos que estão prestes a vencer. Tudo isso implementado dentro da tecnologia, não é só um displayzinho de preço, acaba realmente ajudando também a gestão das empresas para a administração desses produtos, porque o Brasil também é um dos países que mais deixa produtos vencer na gôndola e o consumidor, infelizmente, acaba comprando ainda sem saber, né? Mas partindo um pouco para o assunto da reforma, da mudança da mudança do imposto de renda, que é uma coisa que muita gente já está desesperada querendo saber se já vai promulgar isso para janeiro. Ângela Cristina, traz a primeira pergunta para a gente. Doutor Claudinei, quem é que ganha? Quem é que perde? O que continua igual aí, especificamente falando do imposto de renda para 2026? A reforma do imposto de renda foi também uma grande reforma em matéria de busca da justiça fiscal, né? Porque Estônia, Malta e Brasil, pela indicação dos países não paraísos fiscais, então dos países não paraísos fiscais, Estônia, Malta e Brasil eram os 3 países que não se tributavam dividendos no mundo por dados da OCDE, né? Os paraísos fiscais sempre não tributaram, né? Aí tem um monte de paraísos fiscais. E aí o Brasil, obviamente, por orientação da OCDE, entra agora com um sistema de tributação de dividendos que, né, historicamente nunca tributou. Nesta lógica de tributação de dividendos, deu, vamos assim falar, um funding, um caixa, para que o governo federal estabelecesse uma outra régua. Uma régua, né, de aumentando a isenção para a classe média em geral. Então ele sai ali de uma cadeia de isenção que estava em torno de 2.800, se não me engano, e vai para 5 a partir do ano que vem, né? Então, e como a legislação de imposto de renda é uma legislação por exercício que nós chamamos, então quando se altera este ano, a partir do ano que vem já tem vigência. Em 2027, na hora que você vai declarar referente a 2026, né? Então você já vai estar dentro da regra. Então até R$5.000 você tem isenção de imposto de renda. Isso vai gerar um ganho absurdo para a sociedade. De 5.000 até 7.350, a depender da sua faixa salarial, você tem algumas alíquotas estabelecidas. E aí o governo fez o quê? Como é que ele ia tributar o dividendo? Ele criou uma sistemática a partir de R$50.000 de dividendos, tá? Ele cria uma alíquota que vai até R$1.200.000 ao ano, né? Então ele criou uma alíquota que vai sendo majorada aos poucos, até 10%. Então, na prática, né, o que o governo fez é tributar dividendos, né, que nunca foi tributado dentre os países não paraísos fiscais no mundo, como Malta e Estônia, né, que até hoje não são. E do outro lado, ele obviamente cria uma sistemática de isenção, aumentando essa faixa. Isto vai ter significativas, né, aplicações, porque obviamente a capacidade de utilização dessa renda, né, das pessoas como um todo, a partir do ano que vem, vai ser fantástico. Por exemplo, vai sobrar mais caixa para ele assumir um compromisso, por exemplo, com a casa própria, que é o grande tema do ano que vem. O ano que vem, o tema do ano é a habitação, déficit habitacional e assim por diante, né? O ano que vem nós vamos falar de habitação o ano inteiro. Então, assim, de certa maneira, eu entendo que o projeto, né, ele engrandece e equilibra as relações. Do outro lado, nós não podemos esquecer de falar aqueles que têm suas casinhas de aluguel, né? O que acontece? Quem tem suas casinhas de aluguel, ele pode ser ou não contribuinte do IBS ou CBS. Perfeito. Isso é interessante. Perfeito. Basta que ele tenha mais de R$240.000 de renda de aluguel a partir do ano que vem e 3 casinhas, ele já é contribuinte do IBS ou CBS. Ele vai passar a pagar, além do imposto de renda, mais 8% a partir de 2027. E aí, então, a partir de 2026, os dois. Eu já ia jogar, que vai ter opção. Os dois. Sabe por quê? Porque ele é equiparado a um serviço. O aluguel dele é equiparado a um serviço. Perfeito. Então ele é tributado pelo serviço e depois ele é tributado pela renda. Olha que interessante isso. Isso é um dado importante porque não é difícil encontrar uma pessoa,
né, que tenha 3 casas e que tenha mais de 240 mil ao ano de renda de aluguel. Não é difícil. E isso é uma regra a partir do ano que vem. Outra sistemática, se ele vai ser ou não contribuinte de IBS e CBS. Se ele constrói e vende casa, constrói e vende casa, constrói e vende casa, constrói e vende casa, nos últimos 5 anos, tá? 3 movimentos desse aí, ele é também equiparado a contribuinte de IBS e CBS. Mais uma vez, vai pagar ele vai dois. pagar IBS e CBS. Então, assim, além do ganho de capital na compra e venda, ele vai pagar IBS e CBS. Então, pequenos detalhes serão o ano que vem, de certa forma, aclarados, né? E, de certa maneira, como é que o fisco vai saber disso tudo? Simples. Foi criado um sistema de cadastro, né, tipo o CPF dos imóveis do Brasil. Então nós temos uma obrigação, né, que a ser cumprida. Todo mundo que tem imóvel, todo mundo, sem exceção nenhuma, vai ser dedurado essa informação, vai chegar ao fisco. É uma lógica que já existia desde 2013 na declaração de imposto de renda. Desde 2013 já tem lá. Nós tivemos juntos nas entrevistas lá da rádio, né, HD Difusora lá atrás. Quando foi implantado isso aí, eu lembro certinho na minha entrevista, falando, ó, a partir deste ano tem na declaração de imposto de renda a opção de identificar a matrícula, a inscrição do imóvel. Só que nunca foi utilizado afinco esse dado na declaração de imposto de renda da pessoa física. Agora, com o cadastro, né, nacional desses imóveis, né, nós teremos uma lógica de cruzamento de informações e, consequentemente, o fisco fez isso para que, obviamente, ele pudesse enquadrar aquele que aluga, aquele que compra e vende, como uma atividade típica de CBS e IBS. Então a gente já pode esperar um aluguel mais caro, provavelmente. É uma lógica. Eles vão querer repassar esse valor pro locatário. E também tem aquela questão, né, das pessoas que às vezes acabam fugindo do leão. Ah, que eu não recebo aluguel via Pix, não. Eu vou ir na sua casa e busco dinheiro. Então, provavelmente, o leão vai ficar um pouquinho mais severo. Na prática, ele vai ser dedurado por todo o sistema de declarações que chegarão ao fisco. E ele, se não declarar renda, ele vai ter que pagar sobre uma renda presumida. Ixi, que nunca é favorável a ele, né? Da glória. Gente, não tem solução mais não, tem, tá? Ó, não tem. Agora foi criado... amarraram, né? Foi criada uma sistemática. Então, se esse dinheiro não aparecer em lugar nenhum, se ele tem imóvel, ele vai ter que pagar sobre uma renda presumida, sobre aquela quantidade de imóveis que ele tem. Ele pode correr o risco de pagar até sobre a casa que tem. Nossa senhora, não fala não, doutor Claudinei. O que é isso? Não, mas isso favor. Numa escala acima de 3 imóveis. Né? Ah, não. Aí a gente entra naquela questão que a gente vinha comentando, a gente, no caso, aqui na apresentação do programa, que era a questão da taxação dos super ricos, né? A gente tem essa alíquota aí do imposto de renda para pessoas que recebem até 1.200.000 de movimentação de dividendos, né? O que isso significa, né? A pessoa está sujeita a uma alíquota mínima de 10%. O que significa na prática? Tem muita gente que às vezes preocupa, professor, que vamos supor que a gente tem um empresário que tem uma fortuna no Brasil, que até então ele não queria que fosse taxada, ela vai passar a ser taxada. Corre o risco, por exemplo, dessa pessoa sair com esse dinheiro do país, alguma coisa do tipo, não? Não, as remessas de dividendos para fora do país serão tributadas também. Então, na verdade, por mais que você tenha, por exemplo, uma matriz fora do país ou uma subsidiária, ou seja, qual mecanismo você tenha do ponto de vista societário, você estará sujeito também à tributação no momento da saída desses recursos. Não se tem como escapar sob uma lógica de tributação de dividendos na nova sistemática definida pelo governo. Não tem. Tá? Ele será tributado. Não, amarrou de uma forma que o sujeito tributado. Não tem pra onde fugir não, meu filho. Aí o que muda é que, assim, historicamente o brasileiro, ele constituiu muitos patrimônios da pessoa física, né? Porque o dividendo ele sempre recebia sem pagar nada. Sim. Sem pagar nada. Né? E aí, até daí que surgiu, né, a história da necessidade das famílias terem que se organizarem para constituir as chamadas holdings familiares. Porque ele acumula tanto patrimônio da pessoa física, que é uma cultura que foi adotada no Brasil justamente porque não se teve, historicamente, tributação sobre dividendos. Diferentemente dos Estados Unidos, que às vezes os empresários mal têm a roupa do corpo no seu nome. Eu brinco, é um exagero da minha parte falar isso, mas na prática ele tem às vezes até a casa, até o carro, tudo em nome da empresa, todo o seu patrimônio tem em nome da empresa. Né? E na prática ele só tem a roupa mesmo do corpo e aqui está dentro da casa dele, em nome dele, porque ele deixa o capital
fazer a circulação dentro daquilo que efetivamente dá mais resultado. Ou seja, a empresa. Ele não traz para a pessoa física, ele não cria rendas paralelas de aluguéis, nada disso, né? O brasileiro, historicamente, em razão da não tributação de dividendos, ele acumulou. E aí é uma curiosidade que às vezes a empresa, operacionalmente, financeiramente, ela está no osso, como a gente brinca, né? Está assim, né? Esgarçada financeiramente, mas na pessoa física... Ali tem um aluguelzinho, Tô muito bem, graças a Deus. Exatamente. Para a gente finalizar a nossa entrevista, professor, eu queria que o senhor sintetizasse para nós pontos importantes que o senhor considera da reforma tributária e também nessas mudanças do IR. Bom, a partir independentemente da sua atividade econômica, né? E aqui eu exemplifiquei, inclusive, aluguéis de casas, compra e venda de casas, desde o MEI, seja do regime de Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, todos terão que, a partir do ano que vem, fazer uso desse grande sistema da Receita Federal para calcular o seu custo fiscal. Esse é o grande exercício. Nós teremos um ano para exercitar o custo fiscal, para que 2027, de fato, você tenha seus números aprumados. Então, o ano que vem é o ano de aprendizado, é o ano de efetivamente você entender esse teste, né? Justamente. Então, se apoia o seu contador, se apoia o advogado, se apoia a quem entende, conheça da área para que você faça essas contas. Para que, do ponto de vista de concorrência em 2027, você efetivamente cumpra o seu papel, né? E com lucro. Muita gente vai descobrir que não vai valer a pena continuar. Muitas empresas serão incorporadas. Então, assim, o ano que vem vai ser um ano de mexida. Muitas empresas serão vendidas. O ano que vem, o que vai ter de empresas sendo vendidas não tá escrito no gibi. Já estamos vendo, né? Justamente. Porque muita gente acha que deu lucro, nunca deu lucro. Ele só patina. E a partir do ano que vem ele vai ter que aprender. O segundo aspecto. O imposto seletivo é um tributo, obviamente, que a lógica do IPI vai se tributar aquilo que mais danifica a saúde e o meio ambiente como um todo, né? Então nós temos que aprender como isso vai ser tributado, que forma ser tributado e assim por diante. A questão do imposto de renda especificamente, temos o teto de isenção, então aquela classe média, salariada em geral, tem que saber fazer jus, saber aproveitar esse fluxo no orçamento, né? Uhum. Ele vai melhorar o seu fluxo de caixa. Então ele saber fazer uso disso aí para, né, consequentemente, crescer, desenvolver, investir em mais educação, investir num bem, né, de durável, né, numa casa, enfim, numa estabilidade melhor. Acho que isso vai ser um grande ganho. Então, até R$5.000 o ano que vem, você tem o teto de isenção. A outra perspectiva que eu vejo sobre a reforma, que é fundamental, que a gente não pode deixar de esquecer, é que nós estamos passando por um processo novo de cultura do zero, que nós, voz deles, por mais que eu esteja desde 2002 estudando IVA aqui, né? Todo mundo está no mesmo nível, não existe quem sabe mais, quem sabe menos, e isso gera oportunidades para as pessoas, gera, né, uma infinidade de oportunidades. Então eu falo para os alunos em sala de aula, falo para os advogados que estão começando, você agora está no mesmo nível que eu, porque eu estou aprendendo tudo de novo, estou começando tudo de novo, e isso vai gerar uma série de oportunidades. Então, assim, da mesma forma que a reforma traz, de certa maneira, alguns impactos do ponto de vista de dedicação, que você tem que estudar, trabalhar, organizar melhor, do outro lado, surge uma série de oportunidades de emprego, uma série de oportunidades para as pessoas crescerem, se desenvolverem e ganharem e buscarem a felicidade através de um trabalho digno aí, né? Tomara que isso aconteça. Muito bom mesmo. Esse assunto foi interessantíssimo da gente trazer aqui no MandoCast, justamente para você conseguir se preparar e, sobretudo, já ter uma luz ali, um norte de por onde começar. Claro que, tendo qualquer dúvida, a gente vai trazer também o professor Claudinei na nossa programação para sanar essas dúvidas no Mando News ou mesmo aqui no Cast novamente, tá? Gente, estamos chegando no final do nosso programa. Bora passar a régua no chat? Minha mãe fez um comentário da chama do fogão, viu? Ela falou, que para uma boa chama precisa de um bom fogão. Não adianta querer colocar uma chama Brastemp no fogão Colomac. Entendeu? Ela já deu uma bronca aí, viu, ô, queridinho? Se você quer ser a panela dessa chama aqui, você tem que ser uma panela inox, fundo triplo. E com cerâmica por cima para não grudar. Com cerâmica para não grudar. Tipo aquela panela da Polishop que o ovo não gruda. Por gentileza, tá, Humberto? Não vem falando que a minha amiga chama de fogão boa se você for um fogão. Um beijo pra sua mãe, viu? Minha mãe tá aqui, filho. Tá atentíssima. Aproveitando aqui, queria mandar um abraço
Pra Luciete, tá? Que nos acompanha também. Pedi um abraço na semana passada, acho. Eu encontrei com ela na sexta-feira passada em um mercado aqui de Pouso Alegre. Ela sempre acompanha o programa, mas assiste pela Smart TV. Muitas vezes não tem a possibilidade de comentar. Queria mandar um beijo pra você, viu, Lu? Obrigado pela sua companhia. E a gente tá encaminhando pro final do programa. Acredito que na primeira participação do senhor aqui, professor Claudinei, o senhor ainda não tinha escolhido uma música pra playlist. Na época ainda não tinha playlist, né? Não. Nara tava com o cabelo aqui, bem curtinho, na época, faz tempo, né? Então, a gente tem uma playlist que se chama Manducast Vibes. Ela tá disponível no Spotify, no Deezer e também no YouTube Music. Toda semana o convidado passa por aqui e deixa ali a sua marquinha de música. E eu quero saber uma música que o senhor gosta, que o senhor pode passar pra gente colocar na nossa playlist. Ó, gosto muito da música do Gilberto Gil, Cristo Rei, né? Tempo Rei. Essa já está. Já está? Já, inclusive ele cantando também com a Preta. Que essa eu lembro, essa é recente. Tempo Rei, eu gosto bastante também. Linda, linda. Bom, eu gosto também do Fácil, do J Quest, extremamente fácil. Fazendo aí uma ideia com a reforma tributária. Ai, tomara, Só né? que não. Com a expectativa Fácil, extremamente fácil, não será. Pra você. e eu pra e todo você. mundo cantar junto. Não. Então, assim, eu gosto bastante porque essa música tem uma história bacana do Rogério, né, que é lá de Alfenas. A gente tem um conhecimento dessa história dele. Acho também bacana, até uma música leve, né? Gosto bastante. Se tiver outra, quero, hein? Se tiver outra opção, quero também. Já coloquei essa. Pode dar a sua opinião aí. Sabe que eu sou um péssimo... eu sou um péssimo decorador de músicas, sabe? Nossa, eu não. Nossa, é que você... Mas eu consome muita rádio, mas também, né? Bom, vamos lá. Gente, eu faria homenagem ao meu filho, né? Enfim. Entra, galinha pintada de brincadeira. Não. AC/DC. Legal. AC/DC, Back in Black, né? Ai, show. Está na nossa playlist também. Já tá? Já. Não, acabei de colocar. Então assim, é uma música que ele gosta bastante. Inclusive o AC/DC bom gosto. Estará agora, né? Último show no Brasil em março, se não me engano, né? Fevereiro, se não me engano. Um abraço, um beijo pro Davi. O Davi gosta desse. Deve estar um gatinho. É. Já era gatinho, não, né? Minha filha. Sempre foi. Os olhos oceânicos, o olho dele claríssimo. Então. Vamos lá. Ângela Cristina, O Poder da Comunicação. Com ela, meu filho. Qual? Tô ouvindo essa música assim, horrorosamente. Olha. Eu ganhei um foninho assim. Aí agora não incomoda mais ninguém com as minhas canções tristes, né? Bote aí, não sei se já tem, mas acho que não. Dulce Pontes, Canção do Mar. Nossa, essa música é bonita demais, gente. Nossa Senhora. Não, essa não tá não, vou colocar agora. Então ouça depois também, viu? Arrasou. É uma cantora portuguesa. Gosto. É. Eu tô ouvindo muito uma portuguesa, como é que é o nome dela, gente? Ai, fugiu. Eu vou lembrar o nome dela. Maravilhosa. A Dulce Pontes canta muito, nossa. E dá essa tempo de música colocar é tristíssima. Vai. Tem que homenagear a minha esposa agora, né? Lógico. Jorge Vercílio, Mona Lisa. Alô, Juliana, a homenagem pra você chegou. O medo, né, de chegar em casa. Gente, é isso, casamento é isso. Exatamente. Tá colocada, da Dona Ângela também está. Gente, como que fugiu o nome da cantora? E eu tô ouvindo muito também aquele que eu fico compartilhando. Como é que é o nome dele? Que ele canta assim: por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Eu não lembro o nome dele. Não sei. Eu tô viciado nas músicas portuguesas também. Mas essa semana vou trazer o Quien, tá? Que eu tô ouvindo bastante. Tô naquela vibezinha. Eu não vou falar o nome porque... Nossa, extremamente difícil. Mas a tradução é Silêncio da Noite, tá? Vocês ouvirem também, vocês vão gostar, tenho certeza. E é isso, pra você que quer ouvir a nossa playlist, pode entrar no seu tocador preferido, Spotify, Deezer ou YouTube Music, e pesquisar Manducast Vibes. Vai lembrando aqui. Ou vai lá na descrição desse episódio que tá disponível também os links pra vocês acompanharem, tá? Pra finalizar o episódio de hoje, meu querido, que também não deve ter rolado na sua primeira passagem por aqui, eu queria perguntar pra você, Claudinei, o que é a vida? A vida é aquilo que nós assumimos como propósito, né? Então,
você tem um poder de decisão. Você vai para cá, você vai para lá, e aquilo que você assume é a vida, né? Aquilo que você assumiu. Então, obviamente, Deus nos deu o livre-arbítrio e a capacidade de decidir, né? E, então, a vida é o propósito que você assume, né? Eu resumo em síntese nesse aspecto, né? Você assumiu ser pai, você assumiu ser professor, você assumiu ser advogado, você assumiu ser um solidário. Então, esta é a sua vida, é aquele propósito que você assume, né? Ele deu uma resposta institucional, né, menina? Vou perguntar de novo. O que é a vida, doutor Claudinei? Não, vou tirar o doutor. Claudinei, o que é a vida? Pô, não tô entendendo como que ele tá querendo chegar. Vamos adentrando, vamos nas camadas. Eu cheguei no É bonita e é bonita. Cheguei no CBS, cheguei no IBS, agora eu vou cavucando até eu chegar nos últimos. Bom, a vida talvez seja o maior bem da humanidade. Eu concordo. Aí da Declaração Universal de Direitos Humanos, o maior bem, a vida. Concordo. Vamos lá. Tô no campo institucional ainda. Eu vou ajudar você, hein, Claudinei. Você chegou na sua casa. Sim. Ou você entrou no seu carro. Sim. Ou você... Vou ter que dar o exemplo da família, né? O que é a vida? Cheguei em casa. O que é a vida pra você ali no contexto da sua casa? A convivência familiar, com certeza. Que propósito você assumiu ali. Então, eu não tô conseguindo chegar onde ele tá querendo chegar. Vamos lá, vou dar uma dica pra ele. O que é a vida? Tirar o paletó. Vamos lá, transcorre comigo. Sim, tirar o paletó. Monte a cena. Abraçar a família. Isso. E conviver, né? E viver com ela, sim. Jantinha, Jantinha, né? Caseira, caseira, gostosa. Né? Harmonizado com a geleia. Oh, claro. Fazenda grande de preferência. Isso. Gente, esse homem tá me levando pras tabelas. Eu vou ficar bravo. Mas eu vou fingir que eu tô satisfeito. Quem sabe numa próxima vez que ele vir, ele volta um pouco menos institucional, mais coração pra me contar o que ele acha que é a vida. Não. Porque, ele já se provou ser um homem de fé, que ele já falou no programa. Doutor Claudinei é religioso, eu sei disso. É um homem da lei dos direitos humanos. Mas uma hora ele vai romper essa casca e ele vai te contar o que é a vida, tá? Vamos esperar. Ai, meu Professora, Deus. eu queria muito agradecer a sua participação aqui, em especial porque o senhor nunca teve qualquer tipo de negação para compartilhar conhecimento com as pessoas aqui no Terra do Mandu, e o senhor consegue sintetizar muito bem as informações. Me admira muito o quão o senhor nada de braçada em diversos assuntos e o quão o senhor se interessa em se envolver nesses assuntos. E para nós aqui no ManduCast, ter o senhor acrescentando no debate é muito bom, é muito interessante enquanto profissional, mas também para nós aqui, enquanto apresentadores, o que a gente aprende com o senhor, o que a gente pode repassar para as próximas entrevistas também como pauta. A gente agradece, viu, a sua participação por aqui. Nós que agradecemos a oportunidade, né, e que Deus nos dê sempre a sabedoria para, obviamente, conduzir, né, todas as diversidades da vida e contribuir e servir como propósito de vida, que a vida é o propósito que você assume. Olha, já veio uma outra resposta. É igual a música, vai vindo a resposta na cabeça depois, né? Pois é. A vida isso sobre mesmo. As adversidades e sobre as diversidades também, né? Que é uma coisa que a gente vai se desafiar para os próximos anos. É isso, minha partner, vambora? Vamos, meu partner. Vamos. Queria mandar um beijo pro Cauã Davi que tá aqui, não precisa nem mudar de trilha, Gilson. Tá falando que a vida é cheia de obstáculos, mas você nunca deve abaixar a cabeça, pois se você consegue vencer você consegue vencer todos. Um beijo, Cauã Davi, obrigado pela sua participação. Quero agradecer também a você que esteve com a gente aqui durante todo esse episódio no ao vivo, para você que está nos ouvindo nos tocadores de podcast, lembrando que você pode avaliar o episódio no seu tocador preferido, deixa aí a sua avaliação para nos ajudar, e você pode aqui no YouTube deixar o seu like, se inscrever no canal do Terra do Mandu e ativar o balangudango para não perder nenhuma novidade que a gente postar por aqui. Não se esqueça de entrar no terradomandu.com.br. Isso mesmo, doutor Claudinei. Um fim de ano
maravilhoso, viu? Amém. Cheio de amor, de paz, de Amém. alegria para toda a sua família, para nós também, Amém. né? Mas isso a gente já, semana que vem, a gente Isso. vai dedicar um momento maior a isso, É, né? minha filha, ó, ele falou que semana que vem, ele falou que o ano que vem a tendência é a gente especular sobre questões imobiliárias, moradia, piriri pororó, mas a Giovana Sabrini vai confirmar pra gente semana que vem com o horóscopo que vai rolar em 2026. Ó, tá vendo? Então, pra você que é tia do horóscopo aí, tia do Zap, se prepare que semana que vem a gente vai trazê-la aqui Eu confesso pra gente que eu falar leio. sobre todas as tendências. Gente, leio. ela postou essa semana, bateu direitinho. Falei pra Tá ela, minha vendo? filha, 8 horas de uma segunda-feira já bateu, minha filha. Vamos Aí, dar uma tá seguradinha. vendo? Isso mesmo, semana que vem tá muito bom também o MandoCast. Isso, estaremos aqui na quinta-feira habitual, às 20 horas. Esperamos por vocês. Mandem suas dúvidas, mandem mensagens. Só não mandem. Pode mandar Pix também. Uai, se Estamos quiser. aceitando um Pix. Uai, que nem os convidados da semana Isso. passada, a Chloe. Isso. Uai, manda um pix pra gente. Exatamente, gente. 22 de dezembro tá chegando meu aniversário. Pois Aceito é. o Pix de Aí todos, eu compro tá? com o seu pix um presente. Arrasou. É sobre. Olha, Ai, você que vê. horror. É uma boa destinação do IBS do CBE. Minha filha. Exatamente. Gente, um beijo, se cuidem, bom fim de semana. Esse episódio teve produção e apresentação de Iratã Andrade e Ângela Cristina e trabalhos técnicos do magnífico Gilson Gomes. Um beijo, bom fim de semana. Até quinta, hein, gente?